Bem, pessoal, estamos aqui em mais um vídeo da matéria de redes de computadores, agora iniciando aí o capítulo 4. Hoje nós vamos falar aí sobre endereçamento de rede, né? Para isso nós vamos seguindo aqui o material lá do site da Cisco, que a gente está utilizando aí como modelo. Vimos aqui quais são os objetivos principais. Nós vamos falar de endereçamento IP, que é o tópico de hoje. Vamos falar dos tipos diferentes de endereço IP. Vamos falar de DHCP, que é uma forma da gente obter esses endereços aleatórios, né? E de forma dinâmica. Vamos falar das classes de endereço público e privado. E no final a gente vai classificar um pouquinho IPv6, ok? Então vamos lá, a gente começa falando aqui de IPv4, né, para a gente poder entender qual é o conceito de IPv4. Hoje as redes de computadores se comunicam através da internet com esse endereço, que é o endereço que identifica as estações dentro de uma rede. Então nesse flashzinho a gente consegue ver uma estação de trabalho solicitando uma informação a um servidor, que ela vai encaminhar isso para um endereço lógico desse servidor, que é 192.168.5.100. Esse servidor, por sua vez, responde se baseando nesse endereço da estação de origem que fez a determinada solicitação. Esses dispositivos que estão aqui no meio, que são os roteadores, eles trabalham com esse endereço lógico. Mas na prática, cada dispositivo conectado à rede apresenta dois tipos de endereço. Então vamos aqui num outro aplicativozinho que eu vou usar, para a gente poder entender. Eu estou utilizando aqui o Paint só para poder mostrar uma topologia para vocês. Utilizando aquele comando ipconfig lá no prompt do nosso sistema operacional, eu consigo ver que os dispositivos interligados eles têm um endereço IP, tá certo? Aqui representado como 10.0.0.2, e ele tem um endereço MAC também, que é o seu endereço físico. Para que serve esse endereço físico? Por que as estações, na prática, apresentam dois endereços de identificação, um físico e um lógico? O endereço físico, a gente vai ver que ele apresenta uma representação que a gente chama de hexadecimal. Ele pode ter números de 0 a 9 e pode ter letras variando de A até F. Lá na matéria da Jéssica e da Carla vocês vão ver isso melhor em sistema de numeração. Dentro desse sistema hexadecimal, a gente utiliza para representar com 48 bits a identificação física dessa máquina, que é o que a gente chama de endereço MAC. Então, cada máquina dessa ligada a uma rede apresenta um endereço físico desse. Caso só existisse um endereço físico, o que isso geraria de problema para os dispositivos de interconexão? Então, imagina aqui, eu botei um cenário bem crítico. 1000 estações aqui, 1000 estações, 1000 estações e 1000 estações. Para que esse roteador aqui do meio do caminho, se só existisse endereço físico, tá? Ele pudesse trabalhar, só esse cara aqui teria que trabalhar com 4.000 endereços. O que isso geraria de problema para ele? Toda vez que ele vai encaminhar uma determinada informação, ele teria que olhar esses 4.000 endereços para descobrir onde aquela estação se encontra para ele poder fazer o encaminhamento. Isso, hoje, na internet, seria completamente inviável. A gente tem milhões de estações conectadas. Imagina se todos os roteadores tivessem que ter todos esses endereços na hora de tomar uma decisão para onde ele vai encaminhar os dados. Seria completamente inviável. Por maior que fosse o roteador, por maior a sua capacidade de roteamento, ele não conseguiria dar conta dessa tarefa. Então, o que surgiu? Surgiu a partir daí o que a gente chama de endereço lógico, que eu vou mostrar para vocês aqui. É um outro formato de endereço, que é o endereço IP, que serve para facilitar o trabalho desses dispositivos que estão aqui no meio do caminho. Tá legal? Então vamos lá, vamos pegar aqui. Vamos supor que cada estação dessa, além do seu endereço físico, que está representado aqui como AA, BBB, CCC, DDD, ele tivesse um endereço nesse formato aqui, que são somente com números decimais. Então vou botar aqui, 192.168. Deixa eu botar de outra cor para facilitar. Espera aí. Vou botar aqui. Beleza. Vamos lá, vou botar aqui, 192.168.10.10. Esse seria o segundo endereço dessa estação de trabalho. Então ela tem um endereço físico que vem gravado na placa de rede da máquina, como em qualquer outro dispositivo, ela é endereço físico e fixo. Isso já vem do próprio fabricante. E a gente configura na máquina esse endereço, 192.168.10. Aqui, essa aqui de baixo. Como ela faz parte da mesma rede, a gente vai colocar um endereço bem parecido, 192.168.10.20. Legal? O que eu posso já analisar com isso aqui?
como eu tenho duas estações aqui, ou pensando nas 1000 estações que fazem parte da mesma rede, todas elas vão ter que ter um endereço parecido. Eu vou colocar aqui do lado de fora, destacando, qual é a parte do endereço que é comum às duas estações. Olha aqui, ó. Vamos só dar uma olhada aqui. Deixa eu pegar uma outra cor para destacar. Ó, 192.168.10 aqui, 192.168.10 aqui. Essa é a parte comum dos dois endereços. Então, o que eu posso dizer? Que todas as estações que fazem parte dessa rede aqui vão ter um endereço que, olha aqui, ó, vamos botar aqui em cima, iniciando com 192.168.10.0. Esse zero aqui está indicando que são as opções que eu tenho aqui no final para representar de forma única cada estação. Como é que a gente vai ler esse endereço? Essa estação aqui, que é a AA, ela também pode ser chamada de estação 10 da rede 192.168.10. Essa daqui pode ser chamada da estação 20 da rede 192.168.10. Tá legal? Vamos replicar isso aqui numa outra rede aqui embaixo. Olha só. Vamos fazer aqui embaixo. Estamos lá com o vermelho. Vamos escrever aqui uma outra rede. Ó, vou botar 200.10.15.10. E aqui embaixo eu vou botar nessa daqui 200.10.15.20, por exemplo. Aqui, ó. O que é comum a esses dois endereços ou aos 1000 endereços que a gente tem aqui? Vamos fazer a linhazinha aqui marcando. Ó. Olha aqui, ó. Lá, o azul de novo, para destacar, ó, 210.15, 210.15. Tá certo? Veja que aqui é a parte igual. Então eu posso dizer que a identificação dessa rede aqui vai ser da seguinte forma: 200.10.15.0. Tá legal? Aí como é que eu leio isso? Ó, isso aqui é a estação 20 da rede 210.15. Essa aqui é a estação 10 da rede 210.15. Ah, Sobral, sempre vão ser os 3 primeiros números? Não. A gente pode ter uma variação aí maior. Eu posso ter a seguinte situação aqui. Vou botar aqui para essa estação. Ó. Vou fazer dessa. Essa daqui vai ser 172.16.10.15. Essa daqui de baixo vai ser, vou botar aqui, ó, 172.16.100.45, por exemplo. Quando a gente olha para esses dois endereços, qual é a parte deles agora que é comum? Se a gente olhar aqui, agora são só os dois primeiros números, ó, 172.16 e aqui 172.16. Tá legal? Então, como é que eu vou representar isso aqui do lado de fora? Olha aqui, ó. Vou entrar aqui, a rede vai ser o quê? Ó, 172.16.0.0. Como é que eu faço a leitura agora dessa estação? Dessas estações? A estação 10.15 da rede 172.16 e estação 100.45 da rede 172.16. Ah, então só pode ser 3 ou 2? Não, pode ser 1 também. Vamos ver aqui como é que ficaria com 1. Olha aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, vamos botar aqui embaixo. Essa aqui vai ser a estação o quê? 10.10.10.10. E essa daqui de baixo vai ser a... Vou botar aqui, 10.1.6.15, por exemplo. Essa aqui é minha rede. A minha estação. O que é comum a elas duas? Agora é mais simples a gente fazer a marcação aqui. Ó. É só o primeiro número. Ó, 10 aqui e 10 aqui. Tá legal? Então essa é a parte que identifica a rede. Como é que a gente vai identificar aqui do lado de fora? Vamos voltar lá agora para o vermelhinho. Olha aqui, ó. Vai ser 10.0.0.0. Legal? Então agora veja que para cada conjunto desse de 1000 estações, eu tenho um único endereço que representa toda essa rede. O que isso vai me trazer de benefício? Aquele roteador daqui do meio, que precisava inicialmente guardar 4.000 endereços, agora eu posso dizer para vocês que esse cara aqui vai guardar quantos endereços só? Referente a todas essas redes? Somente 4. Esses 4.000 aqui não precisam mais, e eu somente com 4 endereços eu consigo identificar essas 4 redes que estão representadas aí. Esse é o grande benefício que o nosso endereço lógico ou endereço IP trouxe comparado ao endereço físico que a gente já tinha. Tá legal?
Então vamos voltar lá para o nosso slide. Voltando para cá, isso é o endereço IPv4 e esse é o objetivo da gente ter 2 endereços ao mesmo tempo em cada máquina. Tá bom? Então passando aqui a gente tem um packet trace, que eu vou depois comentar isso com vocês quando a gente vai estar fazendo isso. Aqui ele mostra para a gente onde a gente vai fazer essa configuração. Então eu vou no outro aplicativo aqui para poder mostrar. A gente vai lá no nosso packet trace, tá legal? Que é o software que a gente vai utilizar para simulação de rede. Estou representando aqui uma estação de trabalho. Ao clicar aqui na estação de trabalho, ó, ele me abre uma janelinha, né, que a gente chama de interface gráfica, para que eu possa atribuir esse endereço. Então eu vou atribuir aqui, 192.168.10.10. Foi um dos endereços que a gente criou lá. Automaticamente o simulador já traz para mim o que a gente chama de máscara de subrede. A gente ainda vai falar sobre isso hoje. É o 255.255.255.0. Tá legal? Então é aqui que a gente faz a configuração. Isso pode ser de forma estática, manualmente, sou eu que estou fazendo, ou pode ser via DHCP, que é isso a gente vai ver um pouco mais à frente no capítulo 4. Tá legal? Então vamos voltar para o nosso slide. Seguindo aqui, a gente vai ver aqui como é que é a representação desse endereço, da onde surgem esses números. Então vamos lá. Vamos lá numa outra aplicaçãozinha aqui que eu botei para a gente conseguir visualizar isso aí. Então tá aqui, ó. O nosso endereço IPv4 ele é composto de 4 octetos. O que significa 4 octetos? São 4 conjuntos de 8 bits. Então está aqui, ó, 4 conjuntos de 8 bits num total de 32. Aqui nessa representação eu estou vendo aqui os 32 bits. Ó, 8 mais 8 mais 8 mais 8. Se alguém fosse me passar um endereço IP assim, ó, 00010100001, para eu poder gravar esse número seria muito difícil. Então, o que a gente faz, nós, como usuários? A gente transforma, né? Faz a conversão desses bits aqui para um número em decimal, para a gente chegar a um endereço parecido com, por exemplo, 192.168.10.10, que foi o endereço que a gente viu lá no outro exemplo. Tá legal? Agora, para eu poder gerar esse número binário correspondente a esse número decimal, eu vou mostrar para vocês aqui nesses vetorzinhos como é que a gente faz. É o que a gente faz de conversão de base utilizando valor posicional. Então como é que a gente faz isso? Olha só. Primeira coisa é como a gente monta esse vetor para representar os 8 bits. Olha, eu tenho 4 conjuntos de 8 bits. 8 aqui embaixo, 8 aqui embaixo, 8 aqui embaixo. Eu quero representar a sequência binária desse número decimal aqui, para eu poder saber quanto eu vou colocar aqui dentro dessa minha tabelinha. Então vamos lá. Para eu poder fazer essa conversão, vamos por números. Então eu começo aqui com 192. Como é que eu faço a conversão de 192 para binário? Bem simples, olha aqui. Ó. Esse vetor que está aqui, como é que eu crio esse vetor? Eu começo sempre do número 1 e os valores anteriores são sempre... os valores seguintes são sempre o dobro do anterior. Então, qual é o dobro de 1? 2. Qual é o dobro de 2? 4. Dobro de 4, 8. Dobro de 8, 16. 32, 64 e 128. Para em 128 porque são 8 posições. Então, vamos lá. Quais são os números que, somados desses números daqui de cima, vão dar 192? Então, olha, 128 eu sempre começo do maior. 128 faz parte? Faz, porque ele é menor do que 192. Então eu venho e boto o bit 1 aqui. 192 mais 64. Dá justamente o quê? 192. Beleza, 128 mais 64, 192. Já fechei o número que eu queria aqui. Então o que eu faço aqui embaixo? Preencho tudo com 0. Então, o primeiro octeto aqui, que é 192, na minha conversão, isso vai ser o quê? 1, 0, 0, 4 bits, 5, 6, 7, 8. Essa é a sequência binária de 192. Legal? Vamos fazer de 168? Vamos lá. 168, como é que a gente faria? 128 entra? Entra. 64 entra? Não. Porque se eu colocar o 64, ultrapassa. Então, 64 eu preenchi com 0. 32 entra? 32 entra. Ó, 128 mais 32 dá quanto? 160. Então, aqui entra o bit 1. Beleza. Então, já tem 160. O 16 entra? Opa, aqui eu botei... aqui é 0. Então, vamos só repetindo para reforçar. Ó. 128 entrou, 64 não, porque ultrapassava, 32 entrou, porque 128 mais 32 dá 160. 16, se eu colocar, ultrapassa, então não vai. 8 vai fechar certinho,
o 168. Então vai ser o bit 1 e aqui a gente preenche tudo com 0, porque nenhum desses números vão ser somados. Então qual é a sequência que eu vou colocar aqui? Está lá, ó, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Tá legal? Vamos para a terceira aqui para a gente fechar. Ó, agora eu tenho que fazer o valor 10. 128 entra? Não, é muito acima. 64 também não. 32 não. 16 também não. O 8 entra? O 8 entra. Então a gente bota o bit 1 aqui. O 4 entra? Não, porque ultrapassa, chega a 12. Então é 0. O 2 entra? Entra. Fechamos 10. O 1 aqui pode tirar. E a sequência binária vai ser o quê? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Tá legal? E aqui embaixo, como é outro 10, a sequência é a mesma. Então vamos só repetir aqui, ó. 0, 0, 0, 0, 1, 0, opa, 1, 0, 1, aqui eu acho que eu pulei, 1, 0. Beleza? Aí aqui a gente vai colocar. Aqui acabou não preenchendo. Ah, já sei o que foi. É porque ele elimina os 0 da esquerda. 0, 0, 0, 0. E aqui do lado vai ser a mesma coisa. Ctrl C, Ctrl V. Legal? Então assim a gente fez a conversão desse número, tá certo? Que é o número que a gente enxerga como endereço IP, e como a máquina enxerga? A máquina enxerga essa sequência binária que está aqui, ó. 11000. Se eu tivesse que passar o endereço da minha máquina, que seria esse, para vocês assim, vocês teriam facilidade para decorar esse número? Provavelmente não. Tá legal? Então vamos lá, um outro detalhe aqui com relação ao sistema binário e decimal, e para que a gente vai utilizar esse conceito também, endereço IP. São esses valores aqui, o valor máximo que eu posso ter. Então, o maior valor em qualquer sequência dessa daqui, ó, na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta, que o endereço IP pode ter é 255. Por que é o 255? É quando todos esses bits aqui são iguais a 1. Então é 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1 dá 255. Quando todos os bits aqui embaixo forem igual a 1, a gente somando todos vai dar 255. Então não existe número maior em endereço IP do que o valor 255. A gente diz no material que podem ter 256 valores possíveis. Por quê? Porque ele vai de 0 a 255. Não existe o valor 256. O maior valor representável em qualquer endereço IPv4 é 255. Tá ok? Ficou claro isso aí? Então vamos lá para o nosso slide de novo. O que ele está mostrando para a gente aqui é justamente o que a gente viu lá de uma forma um pouquinho mais dinâmica. Tá legal? Aqui é um videozinho mostrando isso, sistema binário para a gente, pois vocês podem assistir. E aqui ele mostra para a gente como é que é essa composição do nosso endereço. Nós já até fizemos lá no Packet Trace isso, naquele cenário que estava lá no Paint, mas agora a gente vai ver isso num outro cenário aqui no Excel. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos aqui no Excel. Ó, vamos supor que eu tenho esses endereços que estão aqui. Olhando para cá, o que eu consigo ver nessa primeira sequência aqui de endereços que é comum a todos esses 4 endereços aqui? Olha só, eu vou fazer aqui só para... Opa! Espera aí, que mudou aqui a planilha. Vamos voltar para cá. Vou fazer aqui só para poder mostrar para vocês. Ó. 192.168.10, não é isso? Que é igual aqui. 192.168.10 aqui, 192.168.10 aqui, 192.168.10 aqui. Então eu posso dizer que essa rede tem uma identificação de 192.168.10.0. E como é que a gente faz para que essa identificação aqui seja interpretada dessa forma pela nossa estação de trabalho e pelo nosso sistema operacional? É simples, eu vou trabalhar com o que a gente chama de máscara de subrede. Olha aqui, ó. Deixa eu só ampliar aqui para ficar mais fácil depois de vocês verem no vídeo. Tá aqui, o mesmo tamanho. Deixa eu botar toda a coluna, que aí sempre que eu fizer aqui agora já vai ficar desse tamanho. Beleza, tá aqui, ó. Então essa é a identificação da rede. Qual seria a máscara que eu vou trabalhar para cá para identificar essa, separar essa identificação? A máscara vai ser sempre 255.255.255.0. O que significa esses valores aqui para gente? Onde eu tenho o valor 255 é a parte fixa do meu endereço de rede.
Ó, 255, 255, 255, né? A parte que está fixa aqui nos três, ó. O 9126810, o 9126810, o 9126810 e o 9126810. A parte que é variável, eu preencho com 0, como aqui em cima. Nessa daqui, quantos eu tenho aqui? Acabou ficando tudo igual. Peraí, deixa eu corrigir isso aqui rapidinho, que eu acabei mexendo, copiando e não mexi. 49,70. Rapidinho eu faço, só um minuto. Para não ter que gravar outro vídeo depois. 50, 90. E aqui embaixo, vamos botar 100.200. Legal? Então vamos lá. Qual é a parte do endereço aqui que é igual para todas elas? Vou botar, ó, 172.16.0.0. Não é isso? Como é que ficaria a máscara dela? 255.255.0.0. O que eu estou representando aqui com esse número? Que somente os dois primeiros octetos identificam a rede. É o fixo, né? O restante é tudo variável, que aí é o que vai identificar as estações. Nesse daqui de baixo, como é que ficaria? Somente o 10 aqui do início é igual. Então é 10.0.0.0. E a máscara, como é que fica? 255.0.0.0. Legal? Então vamos botar aqui essa máscara em vermelho também para destacar. Entendemos aí a diferença? Então quando eu tenho os três primeiros octetos, a máscara é 255, 255, 2550. Quando eu tenho os dois primeiros octetos, 255, 255, 00. Quando eu tenho só o primeiro octeto, 255, 000. Tá legal? Vamos lá para o nosso slide de novo. Aqui ele vai fazer uma tarefinha, né, para vocês poderem realizar. É sempre bom a gente fazer naquele esquema de drag and drop, tá? Pega e arrasta para cá e depois faz a verificação no final. Vou deixar isso aí para vocês tentarem fazer. Tá legal? Para a gente poder chegar a essa comparação que a gente está vendo aqui, existe uma operação matemática, uma operação lógica, que ele chama aqui de AND lógico. Nós não vamos entrar nesse conceito porque eu estou mostrando para vocês já um macete de como fazer isso. Se eu sei que a máscara é 2565, 2550, eu sei que os três primeiros octetos identificam a rede. Pronto, acabou. Isso aqui seria pegar a sequência binária disso e fazer o AND lógico. Vai chegar a esse valor que está aqui. A gente não precisa fazer isso, a gente já vai para a parte mais prática, que é o que eu estou mostrando para vocês ali no Excel. Legal? Aqui ele mostra para a gente que se você está, como é que a gente faz uma análise se você está na mesma rede ou não. Já acabamos de ver isso lá. Olha aqui, ó. Ele vai fazer a aplicação da máscara aqui e vai ver, ó, a rede é um 9216881. Fez a aplicação da máscara aqui, a rede também é um 9216881. Significa que as duas estações estão aonde? Na mesma rede. Tá legal? Então esse é o conceito que a gente viu só fazendo uma análise em cima da máscara sobre os endereços que estão aqui. Fica muito mais fácil para a gente fazer, sem precisar fazer esse cálculo matemático utilizando a operação AND lógica. Tá legal? E por último ele fala desse conceito de máscara de subrede que a gente também já adiantou lá, que é justamente o que? A representação dela. Tá vendo aqui, ó? Onde tem valor 255, todos os bits são iguais a 1. Onde eu tenho valor 0, todos os bits são iguais a 0. Como a gente falou lá. Daí vem aqueles números 255 que eu falei para vocês aqui, ó. Quando é 255? Quando todos esses bits aqui forem igual a 1, que significa a soma de todos os valores que estão aqui em cima. Legal? E com isso a gente fecha aqui o capítulo, o item 1 do capítulo 4. Nós temos um outro laboratório esse que a gente só consegue fazer quando a gente voltar lá para a nossa escola, estiver fisicamente lá nos nossos laboratórios, a gente pode aplicar isso lá. Tá legal? Com isso eu fecho o item 4.1 aqui e em breve eu vou estar disponibilizando esse vídeo para vocês para reforçar aí o aprendizado. Tá legal? No mais, um abraço e até o próximo item. Tchau, tchau.